Eu já estava em busca de alguma coisa que eu pudesse trabalhar mais em casa, que eu pudesse trabalhar online numa nova economia, né? Então, o que eu consegui de mais precioso hoje foi poder estar mais perto da minha família aqui em casa. E a questão da realização, para mim, é a questão da transformação dos alunos. E isso acabou motivando mais a gente a fazer. Então, essa realização de ver a transformação das pessoas, eu acho que foi assim, é impagável, sabe? É um negócio muito legal A de gente não fazer. tinha noção que A isso gente ia não tinha acontecer. noção. É o que mais motiva hoje a gente, é isso. Esse é o podcast Faixa Marrom. Hoje o papo é com o Marcelo e a Renata. Quase falei Luiz de novo. Mas enfim, com o Marcelo e com a Renata que fizeram 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias. E Marcelo, Renata, em que nicho vocês fizeram 100 mil reais em 7 dias? A confeitaria saudável. Confeitaria saudável, olha que legal. Por isso que tem uma batedeira aí atrás de vocês, é Isso, maravilhoso. mais especificamente em bolos saudáveis, sem glúten, sem leite e sem açúcar. Para pessoas que têm restrições alimentares, pessoas que querem multiplicar sua renda fazendo os bolos. Olha que legal. E quem dos dois foi o primeiro a me conhecer? Ele, Fui eu. Fui Como eu. é que foi? Como é que foi, Então a Renata? gente. Marcelo. Marcelo. A gente estava viajando, a gente estava em Fortaleza visitando uns amigos. E uma amiga nossa, a Patrícia, que me mostrou você pela primeira vez. Falou: "Ó, você já ouviu falar desse cara aqui? Conheci agora, lançamento, 6 em 7." Eu falei: "Que 6 em 7? O que é isso, 6 em 7?" Aí que eu comecei, isso foi em agosto de Foi 2019, setembro? setembro de 2019. Setembro de 2019. Foi aí que eu comecei a assistir teu conteúdo e conhecer melhor o lançamento. Ele voltou no avião, assim, só ouvia Érico Rocha, a voz do Érico Rocha ali do meu lado, e era o tempo inteiro. E aí ele mergulhou, como tudo que ele faz, ele mergulha profundamente. E a partir dali era só Érico Rocha. E Marcelo, o que você fazia antes? Eu tenho uma empresa há muito tempo de operações portuárias. Que é uma empresa de importação e exportação, é isso? É também carga nacional, é carregar e descarregar navio, né, no porto. Fazer É esse o tipo de operação. processo operacional ou processo burocrático? É operacional. Você pega e Operacional. contrata os caras, ou o guindaste, ou a parada toda para tirar a carga ou carregar a carga no navio. É isso mesmo? Isso aí, isso mesmo. E você, em quais portos você atua? Qualquer um? Itaguaí, no Rio de Janeiro. A gente tem Ah, estrutura, armazém, empilhadeira, tem uma de estrutura verdade grande lá. mesmo. Tudo. E você, Renata? A minha carreira foi toda no turismo, né? Eu tenho, quer dizer, ainda tem porque ela existe, né? Tenho uma agência de turismo aí há mais de quase 30 anos e que, principalmente com essa pandemia e ao longo, né, dos últimos anos que a internet veio com tudo aí, nesse caso eu digo que a internet foi minha inimiga no momento, mas ela é super minha amiga agora, então a gente tem que aproveitar essas mudanças, essas oportunidades que aparecem pra gente, porque hoje a Explica para internet mim está do meu o lado. business da sua agência de turismo. Como é que ela, o que ela fazia? Porque hoje em dia a gente acaba buscando tudo online, né? Então, que tipo de pessoa procurava você? Uma pessoa que não sabia buscar online, ou que queria um pouco mais de comunidade, Então, a ou não gente tinha tinha disponível essas paradas? Como é que é? Uhum. A gente era uma agência pequena que eu prezava pelo atendimento muito personalizado. Então, as pessoas eram famílias. Então, assim, eu atendia gerações, né? Como era uma agência muito antiga, é, pessoas que não tinham tempo para fazer, queriam uma viagem mais bacanuda, assim, né? Empresários. E era sempre exportativo, sempre mandando para fora do país, né? Então eram viagens mais exclusivas, não era grupão, não era nada disso. E como é que era a precificação? Você tirava uma porcentagem da viagem? Como é que funcionava? Como é que a agência fazia dinheiro? Então, qualquer agência, normalmente, ela ganha comissão do hotel quando você faz a reserva, da companhia aérea quando ela faz a reserva, ou então você cobra um FII do seu cliente por estar organizando a viagem, né? Então eu dependia sempre da comissão do que eu vendia. Se eu não vendia, eu não ganhava nada e tinha o meu custo fixo. Se eu vendia muito, eu ganhava muito. Então era muito sazonal, né? Então a gente tinha que ter
uma clientela assim e correr atrás o tempo inteiro, principalmente no pós-venda, né, para poder voltar e comprar de novo, indicar o boca a boca. Então eu vivia nesse esquema. Imagino. E vem cá, Renato mexendo com porto, operações portuárias, você mexendo com turismo, Fortaleza acontece, um cara instiga o Érico, você começa a assistir o meu conteúdo, como é que desenrolou a partir de você assistir o meu conteúdo e entrar numa área completamente diferente? Vou jogar completamente diferente daquilo que vocês faziam profissionalmente. Renata já estava fazendo os bolos, né? Os bolos sem glúten, sem leite, sem açúcar. E estava fazendo muito sucesso. E aí eu falei, poxa, Renata, você tem um limite de escala, né? Porque ela não queria ter funcionário, queria trabalhar em casa. Você tem um limite de escala e você faz um negócio muito legal que ajuda muita gente. Se você ensinasse isso online, né, a gente fizesse um curso, acho que você ia escalar muito mais, ia atingir muito mais gente, né, levar a tua mensagem de que um bolo saudável realmente pode ser gostoso e tal. Ela falou, mas como é que a gente vai fazer isso? Aí que tudo começou, isso foi em setembro que a gente conheceu, em dezembro a gente lançou o primeiro curso. Como é que foi? Vocês lançaram com ou sem fórmula? Já entraram na fórmula? Ou vocês demoraram um tempinho para entrar? Como é que foi isso? Foi sem fórmula, a gente, poxa, contratou uma agência para filmar todo o curso e essa agência também se propôs a fazer o lançamento. E aí a gente tinha uma expectativa, nossa, vamos faturar 100 mil no primeiro curso, né, cara? A gente, nossa, tá muito bom isso aqui. E a gente não entendia nada, a gente não sabia nem cobrar o pessoal, né? Quando a gente não sabe, a gente não... Conclusão, a gente vendeu 8 cursos no primeiro. 8 cursos. E foi uma decepção, assim, né? E aí eu falei, Renata, Será? E a gente teve assim, o que a gente investiu em mídia, a gente recuperou em venda. Então, como se fosse um ROI zerado, um ROAS zerado, né? Mas tinha o custo de toda a produção, de tudo que a gente fez, das nossas horas e da agência, né? Falei, Rê, eu vou aprender a fazer esse negócio pra gente pelo menos ficar no 0 a 0, porque no prejuízo a gente não vai ficar. Daí que eu comecei a estudar tráfego, comecei a consumir o teu conteúdo gratuito, né? A gente não comprou fórmula ainda. A gente lançou uma segunda vez para fazer um teste, para ver se a coisa ia, né? Em maio de 2020. Então o primeiro foi em dezembro de 2019, o segundo foi em maio. Aí, pô, de 8 alunos foi para 64. E a gente faturou 14 mil. E a gente estava em voo solo total, né? Era só nós dois. Era só nós dois fazendo tudo. Copy, tráfego, o design meio tosco que eu fazia lá. Com as aulas gratuitas do Érico, né? Com as aulas do Érico. Aí eu falei, pô... Sem falar que você ainda tem a empresa portuária, você ainda era uma agente de turismo, né? Na realidade, nesse momento, a pandemia já estava com força total, né? Porque a gente já estava em maio. Então, a minha agência já estava, assim, só resolvendo pepino e tudo aquela coisa morna. Então, veio num momento muito, muito especial, né? Porque... eu já sabia que os dias da agência, há 2 anos antes, já estava contado por conta da internet. Então eu falei assim, esse é o agora... E o que aconteceu? Eu comecei a vender muito bolo, eu fazia muito bolo para vender. Se eu tô vendendo bolo, as minhas alunas também podem vender muito bolo. Então a minha experiência como fazedora de bolo serviu para mostrar que sim é possível, né? Então eu falei, cara, tá tudo perfeito, vamos começar a ensinar esse povo a fazer bolo para ganhar dinheiro, né? Aí nesse teste, né, nesse segundo lançamento, assim, já aprendendo a fazer tráfego, a gente fazendo as coisas, falei, pô, isso é promissor. Vamos lançar mais outro? Vamos fazer um último teste aí antes da gente investir mais? A gente lançou em agosto de 2020. A gente, aí de 64 foi para 117 alunos. E investindo 6 mil, e aí faturou 33 mil. Aí eu falei, pô, já pagamos o investimento daquele primeiro lançamento, já zeramos, agora tem um dinheirinho, vamos para cima disso ou não vamos? Aí a gente comprou Fórmula em setembro.
Quer dizer, um ano depois que a gente conheceu o Érico, a gente Um ano depois que a gente conheceu. A gente ficou namorando bastante. Putz, aí quando eu vi aquela quantidade de conteúdo, porque uma coisa que às vezes as pessoas se confundem um pouco é o seguinte, comprei o Fórmula, tem um curso Fórmula, mas o que algumas vezes o que algumas pessoas não se tocam é o poder da comunidade de você estar no Fórmula também, né? E isso para mim assim foi um diferencial muito grande, porque você começa a tirar dúvida na comunidade, você tem respostas não só da equipe, mas de quem está no Fórmula, né? Isso ajuda muito, né? Ver se você está no caminho certo ou no caminho errado. E aí a gente aplicou o Fórmula e uma coisa que ficou assim muito marcada em mim foi o poder do R2X, né? Aprender a fazer o R2X direito pelo Fórmula. E isso hoje pra gente é a mola propulsora de tudo, é o R2X. Né? Porque você começa a ver que você tem que focar não só no funil de conversão, mas no funil de aprendizagem, né? Depois que o aluno entrou, se você não fizer um bom trabalho, como é que você vai ter depoimento para lançar de novo, né? E eu acho que isso é o clique que motiva a gente, né? De fazer o aluno aprender mesmo, né? E aí esse primeiro lançamento que a gente fez pelo Fórmula, que foi em novembro de 2020, a gente investiu 17 mil e voltou 76 mil. E a gente conseguiu 152 alunos. Aqui a gente já está vendo uma crescente, né? E é aquela escadinha das faixas, né? A gente foi faixa verde 30 mil, né? Faixa verde segundo grau, depois faixa verde. A gente foi de faixa de grau em grau crescendo, né? Um passo atrás do outro. E aí, vamos lá. Então, esse lançamento de 76 mil investindo em 17 foi feito quando? Foi em novembro de 2020. Então, está acabando novembro de 2020. Esse novembro você já fez 14, 33, 77. Você está entre mais de 100, menos de 200 talvez, né? Um saldo mais anual. E como é que você progrediu a partir daí? Bom, a gente ainda fez a gente foi meio ousado, a gente fez um relâmpago em dezembro. A gente fez um curso novo e fez um relâmpago só para os alunos, que a gente não investiu nada, né? E ainda faturou 20 mil reais. Isso, então não teve investimento, só tirou uns 20 milzinho aí que dá para pagar umas contas. Dá pra pagar a escola. Foi super divertido fazer esse relâmpago. A escola das crianças, dá pra pagar a escola das crianças, né? E é caro, viu? E dependendo de onde eles estudam, dá pra pagar. E aí, como é que vocês progrediram a partir de dezembro, então? Qual foi a estratégia? Então, o lance a partir de dezembro foi o seguinte, o Marcelo me seduziu e falou assim, Renata, em dezembro a gente vai tirar 3 diazinhos para ir para um hotel maravilhoso em Búzios. Búzios é um lugar de praia aqui perto do Rio. E a gente foi para um hotel, eu falei, meu Deus, que hotel maravilhoso. Só que a gente vai ficar dentro de uma salinha com televisão dos 3 dias, porque a gente vai assistir um evento ao vivo. Porque o que ele queria? Ele queria, já que a gente estava entrando nisso, ele queria me levar junto. Porque tudo que ele falava, eu confio muito nele, óbvio, mas eu precisava viver na pele o que estava acontecendo. Porque ele ia me propor ali, naquele momento, uma imersão, assim, 150% da minha parte. E ele precisava me convencer que eu precisava fazer 2 lives por dia, um conteúdo muito robusto. E para eu poder me convencer, como boa taurina, que eu preciso ver para crer, eu precisava viver a fórmula ao vivo. Foi quando a gente entrou no Insider em dezembro. Né? E naquela sedução toda do hotel de Búzios e tal, aquela mordomia toda, e a gente ficou lá super marajá, inclusive a gente até gravou um vídeo pro Érico pro futuro, lembra disso? Foi engraçado. Foi engraçado, e a gente falou assim, no ano que vem a gente vai estar conversando com você, Érico, nananana. Mas enfim, e aí foi muito bom, porque nós dois entramos como casal no Insider. E nesse dia que a gente resolveu, né, na manhã, né, você anunciou o valor no final do dia, se não me engano, e de manhã eu acordei muito mais decidida que o Marcelo e falei, Marcelo, a gente vai botar um teto de valor nesse Insider pro casal. Se for até esse valor, a gente vai entrar.
Aí o Marcelo falou assim, mas você não quer nem ouvir o que ele vai fazer? Eu falei, não, eu quero, se for esse valor, até esse valor a gente vai entrar. E aí você falou, eu passei o dia inteiro super emotiva, que eu falei, gente, a minha vida vai mudar depois disso tudo, né? Eu chorava, não sei por que eu chorava. Acho que eu tava emocionada, porque eu acho que naquele momento caiu a ficha de que o bicho ia pegar pra mim como expert, né? Que era Aí no sério, final né? era sério o negócio, não era brincadeira. Essa ideia de viajar, a gente pegou sua mesmo. Acho que em algum momento você falou, olha, você vai participar do Fórmula ao Vivo? Tira 3 dias, fala pra tua família que você vai precisar de uns dias pra você. Acho que você falou alguma coisa assim. Eu falei, Renata, vamos pra um hotel, isolado de tudo, Sem criança, sem e pra ninguém. gente tomar uma decisão se a gente vai entrar nessa ou não. E aí a gente tomou essa decisão em dezembro de 2020. Aí o bicho pegou, né? A gente já entrou acelerado no programa, né? Entrou acelerado. E quando fala a gente, agora eu consigo perceber que foi a gente mesmo, né? Que você Foi. meio que estava visionando isso. Ela ainda não estava sentindo ainda a parada. Não tinha caído a Isso. ficha. Não tinha. E a partir dali, a ficha caiu. O evento é isso pra mim, né? Cair a ficha que agora vai. E aí vocês entram no Insider, né? Que é essa mentoria. E aí começa 2021. Como é que foi 2021 pra vocês? Cara, foi uma sucessão de 6 em 7, assim, a gente fez... Então, a gente já entrou no desafio Coelho de janeiro, né? O melhor mês para lançar em janeiro, a gente nem sabia, né? E aí já veio o primeiro 6 em 7. No Foi muito primeiro rápido. lançamento pelo Insider foi 140. A gente investiu 36 e voltou 140, nos 194 alunos. Nossa, e a gente está falando, cara, em um mês, vocês já estão, claro que vocês estavam numa crescente, isso não é de se ignorar, mas agora vocês estão com eles focados. Né? Sim, a gente estava Então muito... aqui a gente está falando em provavelmente 1 ou 2 lançamentos, já bateu o ano passado, né? Como é que, aí você falou que não foi o único 6 em 7, né? Já fizeram quantos 6 em 7 a mais? Fizemos 5. Então, esse ano? Esse ano ao todo, fizemos 5, 6 em 7, 5 lançamentos. Mas que massa. Então agora, 5, 6 em 7 em 2021, qual o faturamento atual de vocês? Só para o pessoal ter uma noção da soma. Então, de 2021, se você tiver aí mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 300, 600... Já passou de 970 mil. Ih, que massa. Então vocês estão no quase um faixa marrom de terceiro grau, que é quando você ultrapassa um primeiro milhão, né? Num ano, né, de janeiro a dezembro, né? O faixa marrom é de janeiro a dezembro. Começa a fazer um janeiro a dezembro, e o que torna a faixa preta cada vez mais possível, porque a gente ainda tem... Sim, cada vez seria. Ainda a gente já tem um ano aí, não é impossível né? Não é impossível a chegada da faixa preta ainda nesse ano. E eu fico pensando, o que isso possibilita para vocês? Né? Porque assim, você já tinha uma empresa, ela já tinha dela, vamos dizer que eu não estou supondo que vocês são a típica pessoa que estavam passando necessidade, né? Talvez a gente sempre quer um pouquinho a mais, mas não parecia. Então, o que é a diferença desse negócio? E vamos dizer que vocês dois são empreendedores. Você é empreendedor raiz, com guindaste e tal, aquelas coisas assim. Isso. De verdade, você chega no banco e pede um empréstimo, o banco te dá. Eu não chego e ele não me dá. Olha que louco, sabia? Sério? Porque eu chego lá... É sério, cara. Porque assim, não é que não chega e não me dá, tá? Talvez hoje que eu sou um pouco mais famoso e tal, mas se eu não fosse... Ele chega lá e fala assim, nossa, tem uma empresa, o que você tem na sua empresa? Aí você fala assim, tem 2 guindastes, um galpão. Aí ele consegue quantificar isso, ele fala, beleza, vamos penhorar isso, sei lá o quê. Aí ele chegava pra mim, se eu chegar pra ele, o que você tem? Eu falei, cara, tem um iPhone, um laptop. É uma empresa sem bens, né? É verdade. E principalmente, talvez agora seja um pouco mais normal, mas eu lembro de... Eu tinha uma conta no Banco do Brasil, que era a única empresa, o único banco que abria conta para mim, que eles não entendiam o que eu fazia. Chegou uma hora que eu queria entrar num banco privado. Tava dando muito problema, os cartões de crédito, aquela coisa toda. Eu não queria nem o crédito do cartão, mas eu queria um cartão de crédito para pagar meus anúncios. Porque algumas coisas eu precisava comprar em cartão de crédito. Eles não queriam me dar o crédito. Eu falei assim, e se eu deixar o dinheiro com vocês, e você tira o crédito, eu não quero o crédito,
E isso não caía no modelo de negócio. Assim, vou procurar uma conta no banco privado. Eu fui num grande banco, que eu não quero mencionar o nome, mas não tem tantos aqui no Brasil, né? Se você chutasse 5, você acertava na terceira, se não na primeira. E aí eu fui lá abrir a conta. Eu tinha múltiplos 7 dígitos na conta, queria passar todo o dinheiro pro negócio. Ele falou, o que você precisa? Que crédito? Eu falei, na verdade, eu queria só queria só operar. E aí eu não me importo. Você acredita que eles não é que eles não me deram, eles não abriram a conta. Eu fui negado. Que isso? Negado! Hoje em dia, então assim, negado. Ele falou assim, qual que é o seu website? E na época eu tinha Facebook, não tinha um website. Aí eu falei, não, mas o banco pediu o website, vou fazer o website para ele. Eu fiz o website pro banco. Meu primeiro website foi feito para o banco me aceitar. E na época, eventualmente, o Banco do Brasil acabou entendendo um pouco mais do que a gente faz. A gente abriu, depois de muito conversar, algumas pessoas. À medida que isso ficou, a educação online ficou mais famosa. Enfim, mas o que eu quero dizer é que você é um empresário, que você chega lá e fala assim, eu quero um empréstimo, ele fala, tá bom. Não é isso. Ele deve ficar te ligando oferecendo Oferece, empréstimo. né? Ele falou assim, você não quer uma linha de crédito, não faz isso com você, não é possível. Deve fazer, porque você tem os guindastes lá. Eu não tinha. Então, assim, você já era um empresário, ela também um empresário, mais uma mistura de empresário, profissional liberal, não sei até que ponto, quantos funcionários você tinha na agência. Mas o que é a diferença de você tocar um negócio que você toca e um negócio que você, né, um negócio mais convencional que vocês estavam envolvidos mais? Você quer falar primeiro? Pode falar. Então, no meu caso, eu já estava em busca de alguma coisa que me realizasse mais, né? Que eu pudesse trabalhar mais em casa, que eu pudesse trabalhar online numa nova economia, né? Eu já estava atrás disso, só não sabia como. E o curso da Renata viabilizou isso. Então, o que eu consegui de mais precioso hoje foi poder estar mais perto da minha família aqui em casa, poder trabalhar sem funcionário. Se eu quiser não ter funcionário, eu consigo terceirizar tudo e administrar tudo daqui. A questão do tempo também, né? De você poder ter muito mais flexibilidade com o tempo. E a questão da realização, para mim, é a questão da transformação dos alunos, que a gente só foi cair a ficha, né? Essa coisa da realização não é financeira, é profissional mesmo. Porque eu atuo, não é? Mas a empresa atua com um negócio muito business to business, né? Você atende uma empresa, faz lá o trabalho e tal, não tem uma relação de transformação pessoal, né? E quando a gente começou a implantar o R2X e começou a ter os depoimentos, a gente chorava com a transformação das pessoas, a gente se emocionava. E isso acabou motivando mais a gente a fazer. Então, essa realização de ver a transformação das pessoas, eu acho que foi assim, é impagável, sabe? É um negócio muito legal de fazer. A gente não tinha noção que isso ia acontecer. A gente não tinha noção. O que mais motiva hoje a gente é isso. De coração, né? Eu trabalhava com medo, resumindo, uma coisa que eu li há pouco tempo atrás de um cara, eu trabalhava com medo e hoje eu trabalho com amor, com paixão. Eu não trabalho mais com medo. Medo de perder o cliente, medo de não dar certo, medo de não ter dinheiro para pagar a folha. Hoje eu não trabalho com medo, eu trabalho com amor. Engraçado que chega uma hora que aconteceu um pouco disso, que eu passei a vida inteira, né? Boa parte da minha vida tentando ganhar dinheiro suficiente para não ter que trabalhar. Na minha vida, na época de banco. E hoje eu tenho dinheiro suficiente para não ter que mais trabalhar, mas eu trabalho bastante. E eu acho que tem um pouco disso. Passa a ser um processo mais... E às vezes até confundo a confusão entre o que é trabalho e o que não é. Exatamente. E para você, Renata? Como é que é isso para você? Então, na verdade, eu fui muito no embalo do Marcelo, né? A verdade foi essa. Mas como também fazer o bolo, estar ali fazendo o bolo, sempre gostei muito de ensinar, de falar, de fazer palestra, de ser representante de turma, sabe aquela coisa de gostar de falar com o público e tal. Falei, gente, eu adoro explicar as coisas para as pessoas, ajudar as pessoas. Então eu acho que dar aula vai ser uma coisa muito bacana para mim, né?
E eu acho que também, como a gente pegou esse subnicho aí de bolos saudáveis, sem glúten, parará, ajudando as pessoas, né? A gente vive a inclusão aqui em casa, eu falo que são bolos inclusivos, a gente vive a inclusão aqui em casa, porque a gente tem o nosso filho menor, tem síndrome de Down, então há 13 anos a gente vive a inclusão aqui em casa e eu vejo como é importante a gente incluir essas pessoas que têm alguma questão, no nosso caso aqui, alimentar. Né? Então eu vi o depoimento de muitas pessoas celíacas, por exemplo, assim, nossa, 18 anos, desde que eu recebi o meu diagnóstico, eu não consigo comer um bolo de festa sem glúten. Né? E eu acabei transformando a minha casa, porque a gente está nesse apartamento há 4 anos, a minha produção é dentro de casa, né? Que eu falo com meus alunos, fiquem dentro de casa, vocês ganham mais dinheiro. A gente fez um combinado dentro de casa, ninguém, quer dizer, eu sou sensível ao glúten, mas assim, para eu poder atender os meus clientes celíacos, a gente fez um combinado familiar de que não entraria glúten dentro de casa. E todo mundo abraçou a causa. E eu falei, gente, então assim, eu estava muito no caminho certo, né? E assim, ensinar para as pessoas, compartilhar o conhecimento é o que me faz muito feliz. Eu não sou aquela professora que fica retendo as coisas, né? Na live eu vou falando, o Marcelo falou assim, segura, segura. Mas eu falo, não, vamos falando, porque eu acho que é tão natural que eu acho que as pessoas percebem também, né? E aí no curso a gente dá mais ainda, então fica super bacana. Que massa, que jogo. E, cara, eu lembro, eu já participei muito como cliente de uma agência de turismo. E eu acho que, eu não sei como é que era pra você, mas uma viagem é o ápice do ápice e o pesadelo do pesadelo. Ela vai muito... É muito intenso as duas coisas, né? Ou você tem um momento da sua vida, parece que tudo é muito exagerado. A gente acaba exagerando demais. Até por viajar bastante, eu vejo isso em mim e vejo isso em outras pessoas. Então, às vezes eu estou presenciando. Recentemente presenciei uma família muito feliz e depois muito triste. Extrema tensão, brigando um com o outro. Então, assim, eu acho que é uma coisa de amor. Vou dizer que é uma relação de amor e ódio. E, cara, imagina você lidando com isso no seu dia a dia, com pessoas, né? E às vezes acontece, esse amor e ódio essa parada vira sem rápido. É uma linha tênue, né? É uma linha tênue. Algumas coisas você tem controle, outras menos. Ou menos imediatamente, né? Você tem controle de não fazer isso no futuro e tal. Eu fico imaginando como é que deve ser a vida de ser um agente de turismo. Eu fico imaginando e respeitando, tá? E deve ter um perfil de pessoas que amam lidar com esses altos e baixos, que é a experiência de um turismo, né? Mas eu fico imaginando que deve ser um pouco diferente. Eu não sei Eu se acho. um lançamento... O lançamento tem muito alto e baixo antes de abrir o carrinho. Você está numa extensão, às vezes ele abre bem, às vezes ele não abre tanto. Eu entendo essa parte, mas lidar com cliente de verdade, lidar com pessoas de verdade, eu falo no restaurante, a diferença de extrema satisfação da pessoa ou não pode ser meia hora. Se o prato demora meia hora a mais, pode ser uma coisa de louco. A pessoa pode ficar irritada, aquela coisa toda. Eu já tive restaurante que eu demorei 40 minutos para ser servido. Aquilo me irritou, entendeu? Eu não sei se foi culpa de quem foi, entendeu? Mas eu fico imaginando como deve ser a diferença de lidar com a agência versus uma coisa mais transformativa. Era assim ou eu estou exagerando como a vida é de um agente de turismo? Não, na verdade, assim, eu acho que a grande diferença de um bom agente de turismo é que, assim, você compra o mesmo quarto de hotel em qualquer lugar, em qualquer agência, em qualquer internet, né? Eu acho que a grande diferença de um agente de viagem para outro é o atendimento, né? E eu vejo muito isso também aqui no nosso curso, né? Muito. A Você gente leva tem isso para o seu curso? muito, muito, muito. Eu prezo muito o atendimento, eu prezo muito o suporte, o relato dos alunos, assim, muito sem nenhuma forçação, eles falam mesmo. É impressionante o suporte da Renata, o horário, a disponibilidade, e eu sou assim, porque eu gosto de ser assim. Então eu digo que no turismo, eu acho que além de um atendimento maravilhoso, o pós-venda faz muita diferença. Na hora que dá o erro é onde a gente conhece o profissional que você está contratando. Porque a forma como você conserta o erro e como isso chega até o seu cliente é que faz a diferença.
Né? Será Então, que ele de resolveu bem o repente, seu não é o problema? problema, é a solução. A forma como você soluciona. Porque, por exemplo, seu voo foi cancelado porque teve uma tempestade, o avião não pôde decolar, é uma coisa que independe de você. Mas como que você vai cuidar disso? Como que você vai levar isso para o seu cliente? Como é que você vai ajudar? Então, assim, esse pós-venda, esse atendimento, para mim faz toda a diferença. Eu trouxe muito isso para cá. E eu gosto dessa relação com as pessoas. Então, quando eu falo com o Marcelo, quando a gente cria, né, aquela história assim, a gente vai fechar a turma porque chegar num limite eu não vou poder atender, é real. Porque eu sou a Renata, por mais que a gente tente colocar suporte, é assim, eu quero estar perto dos meus alunos, porque eu estou vendendo o meu suporte, sabe? Então eu preciso dessa ligação com eles. Eu acho que isso faz toda a diferença. Isso é muito bacana e eu gosto muito disso, sabe? Nossa. E uma outra pergunta que eu tenho é uma pergunta agora com 5, 6 insets no currículo, né? Um 6 está consagrado, não é mais uma sorte, não é mais instável. Vocês já aprenderam a fazer, 5 vezes aprenderam a fazer. O que é óbvio para vocês agora, faixa marrom, quase terceiro grau, que não era quando vocês começaram? Que é óbvio que não era. Porque assim, agora vocês sabem fazer. Vamos dizer que lá atrás vocês não sabiam, porque estavam 8, 18, 14, 76. Então os resultados não... Então alguma coisa que fez a diferença. Clicou para vocês. Alguma coisa é óbvio para vocês agora. Tanto é que as chances são que, estatisticamente, seu próximo lançamento vai tender a ser um 6 em 7. Tender a ser porque é tudo estatístico. Vocês são empresários, vocês sabem que, estatisticamente, é o que vai acontecer. Apesar de que, pontualmente, pode ser que não. Pode ser que seja muito mais, pode ser que seja muito menos, mas, estatisticamente, o que vai acontecer. O que é óbvio? O que cara, para vocês é óbvio que você acha que não era naquela época? Ou não é para quem está começando? Olha, você quer Pode falar? fazer. Eu acho que são algumas coisas. Uma é a questão de você ler a sua audiência, né? Então, aquela coisa de você fazer a pesquisa quando você está convidando para o CPL e depois a pesquisa de quem entrou efetivamente no curso. Que são diferentes. Foi fazendo isso, por exemplo, que a gente saltou um lançamento de 155 mil para 353 mil. Foi porque a gente enxergou que tinha um avatar que a gente não estava chamando muito ele, mas ele era o que mais comprava. Então, quem era esse avatar? É quem compra o curso para vender o bolo. Para empreender. Para empreender. Quando a gente leu isso, a gente falou, puxa, que desafio, né? Mas, poxa, a Renata vende o bolo, ela tem como ensinar isso. Então a gente passou a produzir conteúdo e fazer a comunicação principalmente para esse público-alvo. Então hoje no curso você tem uma série de aulas, não para fazer bolo só, mas para você vender, para você divulgar, como é que você faz sua primeira venda. Foto. Como tirar foto. Como você prepara a sua cozinha para atender pessoas com restrições alimentares, né? Que não pode ter contaminação cruzada. Então o curso cresceu muito. O curso hoje ele é tão denso porque a gente ouviu o nosso público, né? E aí mais que dobrou o faturamento de um lançamento para o outro. Isso que a Renata, isso é uma coisa, né? De ler a audiência, né? Respondendo a tua pergunta que eu viajei um pouco aqui, mas... Não viajou não. Ler a audiência. Fazer o conteúdo alinhado com a sua audiência. Esse é o segundo, né? É um pouco consequência, mas você tem que adaptar e produzir conteúdo para a sua audiência, né? Alinhado. E o terceiro, eu acho que eu acho que essa coisa de estar focado no funil do aprendizado, de fazer o seu aluno realmente aprender e ter sucesso naquilo. Focar na transformação. Isso acho que cria um ciclo de prosperidade para todo mundo que está envolvido no processo, tanto para o aluno, quanto para a gente que produz, para quem a gente contrata, porque tudo flui, né? Você focar nesse funil de aprendizagem. Acho que são as 3 coisas que estão claras para mim hoje. E tem uma outra coisa também, acrescentando aqui, que Marcelo, por outro lado,
que fez toda a diferença pra gente foi o SNA, né? O SNA é O fantástico, SNA a né? gente achou fantástico, porque no início tudo bem, a gente ia, mas quando a gente começou de fato, falar, vamos fazer o SNA, vamos preencher aquilo lá, né? Porque às vezes é chatinho ficar preenchendo. Cara, quando a gente Muito bom. preenche, a gente realiza, a gente escreve, a gente internaliza o que a gente precisa fazer, planeja. É O muito SNA é fantástico isso. fantástico. É fantástico. Fantástico. E ele foi melhorando, né? Então foi muito bom. E é Muito interessante o SNA, só traduzir SNA, Sistema de Navegação Ativo, é uma parada que a gente usa no Insider, que basicamente a gente planilha o lançamento para o Insider e à medida que ele preenche, a gente vê que ele preencheu. Por quê? Porque a gente usa uma planilha do Google, né? Aquelas que um preenche, o outro vê. Então é ativo por causa disso, né? A gente vê exatamente como está indo. É interessante que surgiu também, lembra que você falou o seu surgiu numa pesquisa, numa observação. O nosso agente surgiu nas análises. Teve uma época que a gente começou a analisar, né, na mentoria, a gente criou um produto um pouco mais premium, né, onde eu costumo dizer, o Bruno Gimenez fala muito isso, o fórmula é ping, é uma mentoria ping-pong. Então a análise foi o pong. Então a gente começava a ver, cara, peraí, eu dei essa parada, vamos ver onde eles estão errando. E assim, não era incomum que a gente via algumas pessoas que falavam, cara, mas eu fiz tudo certinho e não deu certo. Eu falei assim, interessante, né? De um ponto de vista didático, super interessante. E a gente vê que era tudo certinho, a gente percebeu que o tudo certinho na visão dele ainda filtrava algumas coisas. Tinha algumas coisas que não estavam lá. Mas você não fez isso, você não fez isso. E a gente começou a falar assim, e se eu... Como é que eu garanto que ele fez tudo certinho? Aí a gente começou a criar essas planilhas. Mas também uma ideia de uma outra aluna da Fórmula, que chama Mari Fazio, nutricionista, que fazia essas paradas. A gente só me chamava de SNA e não era ativo. Eu não sei se era ativo. Era, acho que era. Enfim, a gente começou a fazer. E aí a gente muitos alunos começaram a perceber muitas coisas que não estavam sendo feitas, da receita, né? Você deve passar receita, eu também passo receita. Eles começaram a ver isso por si só antes de chegar na análise, né? Então era interessante isso. Uma das ferramentas muito grandes que foi a análise, né, que é o Pong. E depois não adianta só dar o Pong, você encontra um monte de coisa que você tem que talvez implementar para o seu aluno focar nesse negócio que é o R2X. Interessantíssimo. Que fez a diferença para vocês também. Olha, interessante. E outra coisa que está fazendo, quando você cresce, né? Como a gente está acontecendo, vem outros desafios, né? E logo, quando a gente estava enfrentando o desafio de crescer, veio o Launch Drive, né? Putz, a gente implantou agora, é sensacional. Agora a gente já está assim, pô, já dá para ter outro produto, já dá para pensar em outras coisas. Coisas que são óbvias às vezes pra gente, mas não tão óbvias para quem está começando. Legal. Vocês, estando em casal, a Renata mais como expert, você um pouco mais como lançador, né, o motor do negócio, tem algumas coisas que ela vê diferente de você? Ela vê de forma diferente? E não é só de forma diferente. Às vezes vocês... Vamos supor que... Vamos lá. No Mundo FL, quando vocês foram juntos, às vezes ela vê uma coisa que você não viu, você vê uma coisa que ela não viu. O meu conteúdo é acessado, é interpretado de forma diferente do ponto de vista do expert e do lançador. Como é que é isso para você, Renata? Ou não? Geralmente vocês têm a mesma conclusão daquilo que vocês veem para mim. Então, a gente tenta deixar as coisas um pouquinho separadas aqui, sabe? E eu acho que isso funciona muito bem. A gente tem uma dinâmica de trabalho como casal muito bacana. E ele não se mete muito na minha área, eu não me meto muito na área dele. A realidade é essa. Mas é claro que volta e meia a gente senta, obviamente, eu acho que como casal, a gente tem reunião 24 horas, né? Na hora que vai dormir, na hora que acorda, do café da manhã, do jantar. Enfim, a gente se reúne o dia inteiro. Isso aí é uma coisa que se mistura um pouco, a gente tem que se policiar até por causa dos meninos. Mas às vezes é na hora de dividir uma informação, olha, eu acho que eu vou investir tanto, vou fazer assim, eu falo, mas calma, porque às vezes eu tenho uma visão, por exemplo, de como isso chega no aluno, diferente porque ele não tem um contato com o aluno.
Né? Então a gente fala assim, o que a gente vai fazer, por exemplo, a discussão de ontem à noite, o que a gente vai fazer com centenas de grupos de WhatsApp? Poxa, Marcelo, mas pensa que assim, um aluno às vezes está em 4 grupos de WhatsApp e confunde para ele. Então assim, eu tenho que passar esse feedback para ele. Então essa dupla, essa coisa que se complementa, eu acho que é muito positiva. É muito bacana isso, né? E a gente se respeita muito também, né? Até porque ele é o super pessoa que sabe tudo. E eu tô entrando aí para dar uns pitacos, mas... Total. E que dica você dá, do seu ponto de vista, Marcelo, para trabalhar bem em casal quando a sua esposa é expert? Tem alguma dica que para você faz? Faz direitinho, senão você vai dormir no sofá. Não, mas olha, isso é difícil, assim, deixa eu ver se eu consigo racionalizar a parada, mas eu tô acostumado já a trabalhar em família, porque a empresa que eu sou sócio, eu tô licenciado, inclusive eu não tô trabalhando mais lá, eu tô licenciado. É uma empresa de família, meu pai é meu sócio, né? Eu tô acostumado a trabalhar em família. Agora, em casa é um desafio, né? Porque se os dois não estão muito comprometidos, não vai dar certo, do meu ponto de vista. Um tem que entender o trabalho do outro. E eu acho que por que eu trouxe ela para o Fórmula ao Vivo? Para ela entender em que mundo a gente está pisando, para ver se ela estava disposta a ter esse comprometimento. Porque não adianta um só estar comprometido e outro envolvido, né? Não basta se envolver, vou fazer uma livezinha aqui. Não, o trabalho é insano. É aquilo que você fala, é impossível? Não é, mas é difícil, mas é possível. Você tem que ter muito comprometimento. Eu acho que é isso que, se os dois estiverem comprometidos, acho que essa é a dica. Ou o casamento vai pro resto da vida ou ele acaba ali também, né? Tem isso também, né, Érico? Porque é de você colocar, de você ficar realmente muito, colocando à prova muito a relação, né? Tem isso também. E eu fico imaginando, agora eu vejo a grande talvez sacada do que você fez, tentando tirar uma sacada. Às vezes eu fico pensando, né? Quem tem empresa fala assim, cara, como presidente da empresa, né, CEO, visionário, eu estou o tempo inteiro me perguntando qual que é a próxima alavanca que eu tenho que puxar. Então, assim, você pode puxar 25 alavancas. Né? Vocês estavam falando do grupo de WhatsApp, deve ter outras 35. Vamos lá, deve ter outras 451 alavancas que você pode puxar. Então, a gente, quando está dirigindo uma empresa, a gente pergunta assim, cara, qual que é a alavanca mais importante? Qual que é o primeiro dominó? Que se eu apertar esse primeiro dominó, ele vai gerar uma reação em cadeia positiva. Então, é uma coisa que eu estou constantemente me perguntando o tempo inteiro. Porque a ideia não para de vir na cabeça. Então, tentando analisar daqui para vocês, a alavanca de criação desse comprometimento foi uma decisão. Que foi buscar um hotel e levar ela para esse hotel para assistir o Mundo FL. Porque uma vez lá no hotel ia ser difícil não assistir, né? Em casa, com as crianças, com as coisas acontecendo, é muito fácil. Não rola, você se distrai. distrai. Então, foi uma decisão bem tomada, porque aí, pelo menos, você deu uma oportunidade dela se envolver, porque sem estar no Mundo FL, como é que você dá a oportunidade? Como é que ela ia ver, né? Não é fácil ver. Demora. Então, às vezes, a gente fica... De repente, essa é uma das alavancas. Eu venho cada vez mais vendo que essa é uma das alavancas importantes, principalmente para quem quer trabalhar com o marido, ou que está simplesmente o expert. Você fala, um comprometido e outro envolvido gera uma tensão, né? As canoas andam em velocidade diferente. Um pé numa canoa, outro na outra, a canoa começa a criar uma tensão desnecessária. Que massa. Porque o que acontece é que quando você tem um, né, que tá super comprometido e o outro tá ali, às vezes a voz dessa pessoa não é suficiente para te convencer, né? Então, tem que ouvir o Érico tem que ouvir o Érico tem que ouvir os depoimentos, né? Sabe? Faz diferença. Os depoimentos, né? É muito e não forte. Não acontece só com marido e mulher, não, pai e filho. A gente tem uma certa resistência ao que o nosso pai fala. A gente tem uma certa resistência ao que o nosso filho fala. A relação de pai e filho tem outro contexto, outras responsabilidades, eu às vezes me protejo dos meus pais, do amor deles. Se eu não tivesse me protegido, eu estaria no Senado agora, se eu tivesse passado por isso.
Eu costumo falar isso pra minha mãe inteira. E eu falo isso pra minha mãe: mãe, você já pensou se eu tivesse te ouvido, estaria no Senado? Ela vira pra mim e fala assim: e estaria bem, meu filho, com burro na sombra. Outro dia eu falei assim: se eu tivesse ouvido, minha mãe, eu estaria no Tribunal Regional Eleitoral. Ela falou assim: não, meu filho, ainda não estaria não. Você é esperto, meu filho, você é inteligente, você estaria na Procuradoria-Geral da República, meu filho. Senado, Ministério, lá que é bom, meu filho. Então, assim, é engraçado. Então, a gente se protege, tem uma certa proteção sadia, né? Da gente ter a nossa vida, nossa independência, nossa individualidade, que é importante também. Então, às vezes, você vê ouvir do marido da esposa é diferente de ouvir de um terceiro, né? Completamente Terceiro diferente. sendo um terceiro esse especialista, né? Um especialista. Pode ser um médico, pode ser um... E Érico, foi tão poderoso isso, porque quando a gente acordou para ia ter o pitch de venda, né? A gente ia comprar ou não ia comprar o Insider. Ela que estava decidida, eu ainda estava com um pouco de dúvida. Não, vamos nisso, vamos comprar, vamos! Incrível. Aí quando ela tomou essa decisão, né, ela estava muito confiante, eu falei, agora vai dar certo. Agora vamos. E deu, né? Engraçado que porque Tamo aqui, você né? viu Tamo primeiro... aqui. Você viu primeiro, era de se esperar intuitivamente que você ia estar tentando o tempo inteiro envolver ela, mas não, o evento em si fez ela ver. E era difícil agora você desver, porque ela foi mais intensamente, talvez, do que você. Você foi mais cautelosamente. É impressionante como acontece isso nos casais, né? Se não fosse você, ela não estaria lá. Mas se não fosse ela, talvez você não estaria dentro do Insider naquela hora. E o retorno de investimento parece ter sido bom. Né? Foi bom. Nossa meta de 300k não é nada, é bem diferente de 76, né? Mas, com certeza. Não, e nesse de 300, e eu vou te falar outra coisa que eu acho legal de casal, assim. Nesse lançamento de 300k, eu estava num momento muito difícil. Nossa. Estava muito inseguro. E ela que me empurrou. Porque a gente estava mudando toda a Roma, né? Difícil. A gente mudou Roma, mudou CPL, mudou tudo. Eu estava super inseguro. A gente investiu 2/3 do que a gente tinha investido no outro lançamento. Era um teste. E foi um teste que bombou. A gente super inseguro. E foi um teste que bombou e acho que foi um divisor de águas, né? Porque aí eu queimei a ponte mesmo. Eu pedi licença. Foi nesse momento. Foi depois desse lançamento, eu falei, cara, eu agora vou me dedicar só a isso, porque isso que está me fazendo feliz, né? E tá dando certo, né? Então, aí eu queimei a ponte depois desse lançamento. Muito obrigado pelos seus resultados, por inspirar outras pessoas, por estarem abertos e dividindo essas coisas. Eu sei que entrar em uma live e falar quanto que ganhou não é a coisa que a gente acorda querendo fazer, porém é muito gratificante ver vocês fazendo isso, ver fazendo isso em casal e demonstrando como vocês fizeram, né? Eu tenho certeza que alguns casais vão estar vendo aqui, alguns vão se inspirar e não só chegar no 6 em 7, mas chegar no 6 em 7 em casal, fortalecendo a relação e ainda por cima, como efeito colateral, diga-se de passagem, muita gente levando saúde para as pessoas, sem sofrimento, né? As pessoas comendo bolo, levando o que se chama de transformação, levando receita para a galera. Num país de 14 milhões de desempregados, vocês estão fazendo a parte de vocês através da disseminação do conhecimento com integridade. Isso é um bem danado para o país. Mais imposto sendo pago, mais gente com uma renda, ao invés de ter falta de renda e as consequências disso para o casamento, para a vida, para a depressão, para a saúde. E num momento que muita gente achava que era difícil, né? E nossa, meu Deus, o que está acontecendo nisso tudo, mas tirando um efeito colateral positivo daquilo que já estava acontecendo, né? Que essa crise que aconteceu. Nossa, parabéns, de verdade, inspiram bastante. E antes de vocês se despedirem, diz aí, qual é o Instagram para a galera seguir, caso eles queiram aprender esse novo jeito de levar saúde para as pessoas? É @Renata Iglesias Bolos _ no final. Renata Iglesias mesmo? Igual o Julio Iglesias? Exato, Renata Iglesias, sim. Olha só, Renata Iglesias Bolo. Então tá bom, gente. Um grande abraço e obrigado. Parabéns. Valeu, Érico. Obrigado. Érico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.